Bom dia, quarto ano. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje com aula de História. Mas qual é a data de hoje? Hoje é 9 de julho de 2020. Vamos lá? Vamos dar início, na aula de História com o tema. Qual o tema? Os primeiros contatos com os indígenas. Que primeiros contatos? Os contatos que os portugueses tiveram com os indígenas ao chegar aqui no Brasil. Como falamos, na aula passada sobre a chegada dos portugueses, isso, aqui no nosso país, vamos ver agora como foi esse contato com os primeiros habitantes, Porque quando os portugueses chegaram aqui, já existiam os primeiros habitantes, que no caso eram os indígenas, isso? Mas vamos relembrar um pouquinho quais nomes o Brasil teve antes de ser Brasil. Pindorama, como os índios chamavam, que significava o quê? Terra de palmeiras, Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz, não é isso? E depois foi que passou a ser Brasil. Por que Brasil? Brasil, por conta do pau-brasil que existia aqui, Era uma madeira muito boa, em que os portugueses, ou seja, a maioria, do pessoal da Europa, começaram a explorar, mais precisamente os portugueses. Então, vamos ver como aconteceu esse primeiro contato. Então, eles até relataram, Lembra da carta que Pero Vaz de Caminha fez relatando ao rei de Portugal o que havia encontrado? Então, num trecho dessa carta, ele falava, sobre como foi esse contato, o que eles encontraram aqui. Eles relataram que os indígenas eram de cor parda, um pouco avermelhado, isso? Que andavam nus, E assim por diante. Vocês vão poder observar o relato desse trecho da carta na página 72. Olhem aí, tá certo? Mas, voltando a como foi esse contato, de início foi amigável, Tanto os portugueses como os indígenas se deram bem de início. Claro, observando que a cultura de cada um era bem diferente, pois pertenciam a mundos diferentes, não é isso? Era uma cultura bem diferente uma da outra. De início, eles começaram, a praticar um comércio entre eles, no início da exploração do pau-brasil. Como foi esse comércio? Era o comércio chamado de escambo, O escambo é o que? A troca de mercadorias, sem a presença de dinheiro. Eles apenas trocavam mercadorias, por isso que era chamado de escambo. Que mercadoria eles trocavam? Os índios começaram, a desmatar o pau-brasil e vender para os portugueses, trocando por, como era essa venda? Era trocando por espelhos, machados, bijuterias, entre outras coisas. Então, como era a troca de mercadoria, por isso que era chamado de escambo. Mas os portugueses começaram a observar melhor o nosso país e começaram, no caso, a ter mais interesse. Não queriam apenas o pau-brasil, e sim a terra dos indígenas. E não pensaram duas vezes a traçar uma luta com os indígenas. De início, como foi essa luta? Foi a transmissão de doenças dos brancos, ou seja, dos portugueses, para os indígenas. Quais doenças? Gripe, coqueluche, o sarampo, que hoje em dia para a gente são doenças banais, simples, mas para os indígenas naquela época era de muita estranheza. Por quê? Porque eles não sabiam qual era a cura para aquela doença, para aquelas doenças, na verdade. Então, com isso, muitos indígenas morreram. Mas não parou por aí. Não foi apenas a transmissão das doenças que fizeram os indígenas morrerem, e sim uma luta mesmo, com armas, entre indígenas e portugueses. Como as armas dos indígenas eram o quê? Apenas arco e flechas, essas coisas. Os indígenas vinham os portugueses vinham com mais conhecimento, no caso até de armas mesmo. E teve o extermínio de muitas tribos. O que é o extermínio? Terminar mesmo com os indígenas, acabar com os indígenas. Muitos morreram. Então, não foi apenas a perca de terras, e sim também
a perca de muitos indígenas, certo? E começou daí, né, o sofrimento dos indígenas, vamos dizer assim, a perder suas terras. Pode observar hoje que tem o quê? Poucos indígenas e poucas aldeias, pois foi desde essa época, né, esse problema. E como era a relação dos indígenas com a natureza? Os indígenas tiravam da natureza apenas o que precisavam, diferente dos portugueses, né, que acabaram com todo o pau-brasil, né, explorando e levando para Portugal, ou seja, para toda a Europa e até mesmo outros continentes, né? Já os indígenas não, eles utilizavam as coisas da terra, ou seja, da natureza, apenas para a sua sobrevivência, né? Plantavam apenas para comer, para dar sustento à sua família. A casa deles também, né, era fabricada com coisas da natureza. Então, eles não prejudicavam a natureza, eles tinham a natureza como a mãe, vamos dizer assim, né? Mas, nessa época também, o que era que os indígenas faziam? Eles viviam da caça, da pesca, né? Poucos conheciam a agricultura, né? No caso, a plantação de milho, feijão, amendoim, batata doce, a mandioca, né? Eles nem todos conheciam, apenas algumas tribos praticavam isso. Eles viviam também, né, pela domesticação de alguns animais, como o porco do mato e a capivara, né? Era um dos meios de trabalho deles e que eles usufruíam para alimentação também. Então, como eu falei para vocês, né, que algumas tribos já praticavam, né, a agricultura, né, no caso com a plantação de alguns vegetais, é isso. E como era que eles trabalhavam? Eles faziam o plantio, né, desses vegetais e chamavam de coivara, né? Era como eles chamavam esse tipo de trabalho. Por quê? Porque eles plantavam, depois eles queimavam. E com isso a terra ia desgastando. Então, à medida que ia desgastando, ia tornando-se infértil, eles mudavam para outro local. Por isso que muitas vezes eles eram chamados de nômades, né? Por quê? Porque eles plantavam, colhiam, queimavam, isso ia fazendo várias vezes. Com isso, a terra ia ficando infértil. Então, eles precisavam se mudar para outro local. Por isso, chamados de nômades. Entenderam? Como eles faziam suas armas, né? Eles construíam os arcos e flechas, né? Como eu já falei para vocês, com coisas da natureza. Além disso, também eles construíam canoas, né? Tudo retirando os materiais da natureza. Além disso, também eles trabalhavam com cestos, né? Feito com palhas e assim por diante. Os seus utensílios eles faziam com a cerâmica, né? Ou muitas vezes de pedra polida, como por exemplo facas, machados, entre outros. E utilizavam o urucum para retirar sua tintura e pintar o corpo. Como os indígenas gostam, né, de se pintarem, inclusive, se a gente for pesquisar, vai ver. Sempre que tem a foto de indígenas é com o corpo pintado. E naquela época eles utilizavam o quê? A tintura retirada do urucum, tá certo? Então vocês irão resolver o exercício nas páginas 75 e 76. Além de resolver o exercício, vocês irão fazer uma pesquisa sobre a cultura indígena, certo? Tanto de antigamente como dos dias atuais. Fazer a comparação, certo? E mandar um vídeo para a tia. Tô vendo que tem muita gente com vídeos pendentes, viu? Mas tia tá aguardando todos, tá? Lembrando também, né, que além de vocês estarem realizando a atividade, vocês estão o quê? Aprendendo com isso aí, certo? Essas atividades extras enriquecem bastante o nosso conteúdo, ao invés de a gente estar apenas lendo e resolvendo exercício. Então, façam a pesquisa, produzam o vídeo,
tá? E mandem para a tia. Aguardo vocês. Beijo, boa aula!